Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as duas primeiras grandes civilizações da história da humanidade, que é a Mesopotâmia e o Egito, compreendendo as suas formas de se organizar politicamente, economicamente, além das suas contribuições culturais. Bora para a aula? Bom, pessoal, nossa tarefa na aula de hoje é compreender um pouco de como se organizavam os primeiros povos que a gente tem notícia na história da humanidade. E aí a gente vai estudar ao longo desse bimestre as principais civilizações do mundo antigo, né? Os povos da Mesopotâmia, Egito, os hebreus, persas, fenícios, incas, maias e astecas, que são povos que, em sua maioria, pegam a transição da história pré-literária para a Idade Antiga. Lembrando que quando a gente fala civilização, pessoal, a gente está falando de conjuntos, né, de aspectos do ponto de vista intelectual, artístico, material, moral, de um determinado povo, né, num determinado lugar e numa determinada época. Então, são esse conjunto de características em comum, de formas de se organizar, que nós chamamos de civilização, entendendo aí na transição destes dois períodos históricos. O primeiro deles que nós vamos tratar são os povos da Mesopotâmia. Primeira coisa importante, quando eu falo Mesopotâmia, a Mesopotâmia em si não foi uma civilização, a Mesopotâmia é um lugar. Inclusive, o nome Mesopotâmia significa terra entre rios. Quais rios? Rios Tigre e Eufrates, que ficam localizados numa região desértica no Oriente Médio, aproximadamente mais ou menos onde é o Iraque, e é um dos primeiros locais que se tem registros do processo de sedentarização da humanidade, tá? Em que você tem uma transição gradual para a prática da agricultura. Então, é ali também uma das primeiras civilizações do mundo vão surgir nesse local. E a Mesopotâmia é muito importante porque, embora as primeiras civilizações que surgiram ali, elas vão sumir com o passar dos séculos, mas diversos povos vão habitar a região, vão passar por ali nas rotas comerciais. Então, é uma região de um grande intercâmbio cultural, certo? Lembrando, gente, que como que a gente sabe, né, quais são os registros de que passou um lugar a ter agricultura? Lembrando as aulas anteriores, em geral, presença de cerâmica, tá bom? Em termos políticos, como que os povos da Mesopotâmia se organizavam? Eram formas de governo chamadas teocráticas. O que é um governo teocrático? É um lugar em que a autoridade, né, o governante, ele é considerado também uma representação divina. Então, além de ele governar o país, de governar aquela região, aquele local, ele também tem poder religioso, porque é como se fosse uma divindade viva ou um representante das divindades. Então é um sujeito que tem um enorme poder, tá? E é uma prática muito comum entre os povos da Idade Antiga. Inicialmente, na Mesopotâmia, essas sociedades se organizavam no que nós chamamos de cidades-estado. Gente, o que é uma cidade-estado? É uma cidade independente. Então, ela tem governo próprio, autônomo, ela tem suas leis, seu governante, seu exército, sua moeda, tá? É uma cidade que funciona como um país, certo? E essas cidades-estado, com o passar do tempo, elas vão expandir esses territórios, tá? E aí vão virando impérios. E outros impérios, né, vão conquistando a região. Então, é um processo gradativo, tá? Começa como cidade-estado e depois vai crescendo, expandindo, vira um império. Como que é organizada as sociedades na Mesopotâmia, gente? Então, aí tem uma pirâmide social, que é para a gente entender que grupos que existem nessa localidade. Então, primeiramente, nós temos o rei, né, no topo dessa pirâmide, os nobres,
E os sacerdotes. Lembrando aqui que os nobres, a gente está chamando assim, quem é proprietário de terra, que tem muito poder político, inclusive poder junto ao rei. E o sacerdote é uma autoridade, um ministro religioso. Como naquele período a gente não tem uma religião organizada, como por exemplo nós conhecemos hoje, catolicismo, as religiões evangélicas, espiritismo e assim por diante, então você chamava aquela autoridade religiosa, que seria tipo um padre, um pastor, de sacerdotes, de maneira geral. Aliás, o padre, o pastor, é um sacerdote, só que de uma determinada religião. Você também tem os militares e os comerciantes. Gente, as forças militares são muito importantes nas sociedades do mundo antigo, porque é o que garante a sua força. Inclusive, vocês vão ver que o tempo inteiro é um povo invadindo o outro, e sendo invadido, e acaba, e assim por diante. Além disso, você tem os camponeses, que são as pessoas que vivem no campo, que é a maioria da população, e os artesãos, que é quem, em geral, fabrica tudo que se produz. Então, quero uma mesa. Quem produz? O artesão, tá? E os escravos, gente, que é algo que já existia na pré-história, continua existindo nessas sociedades. A gente vai ver em todos os pontos que a gente estudar a partir de agora. Você tem presença de escravos, só que não é escravo no sentido que a gente está acostumado da nossa história. Em geral, são pessoas que são prisioneiras de guerra, em sua maioria. Então, entrou em conflito com algum lugar, captura a população daquela região e torna prisioneira. Então, vira um escravo. Ou ainda gente que comete crimes ou tem grandes dívidas, não paga impostos. Então, essas pessoas poderiam ser escravas, tá? Lembrando que o que é essencial da condição de escravo, gente? É ser uma propriedade. Então, você passa a pertencer a outra pessoa, ok? Em termos econômicos, a maioria desses povos da Mesopotâmia vivem ao redor desses rios e dependem muito da agricultura irrigada, cultivando principalmente grãos como trigo, cevada, tá? Inclusive aí na imagem mostra esse sistema de agricultura irrigada, em que você desvia o curso da água do rio para levar água até locais mais distantes e permitir assim maiores extensões de terra para plantio, tá? Inclusive tem locais na Mesopotâmia com um sistema muito sofisticado de agricultura irrigada. Você também tem a construção de barragens, que em geral para próprio armazenamento de água. Você tem a criação de animais, então principalmente cabras, bois, ovelhas. E você tem a prática do artesanato, além do comércio que havia na região. Em termos culturais, os povos da Mesopotâmia são conhecidos primeiramente pelo surgimento da escrita, que vai ser desenvolvida pelos Sumérios, que é a primeira civilização da Mesopotâmia, mais ou menos no 4000 a.C. E, gente, ao contrário do que muitos costumam imaginar, o surgimento da escrita vem para atender uma demanda comercial, né, na medida em que cada vez tem mais comércio, precisa registrar. Então, portanto, se cria um sistema de escrita e para as questões políticas, tá? Registro de impostos, registro de leis. Então, a escrita ela vai ter uma importância fundamental na organização das sociedades no mundo antigo. Essa escrita que os sumérios vão criar, ela é chamada de escrita cuneiforme. O que é isso? É uma escrita em que você pega como se fosse um palitinho e em placas de argila, enquanto ela estiver molhada, você risca os símbolos. Por isso que ela é pictográfica, porque cada símbolo significa uma palavra ou uma ideia. E aí você coloca depois essa placa de argila, ó, como está aí na imagem, em grandes fornos, até essa placa endurecer e guarda. Inclusive, as primeiras formas de escrita, elas não são em papel, do jeito que a gente está acostumado. São nessas placas de argila, que é o que nós chamamos de escrita cuneiforme.
Um dos aspectos interessantes é que também na Mesopotâmia você tem registro da primeira biblioteca do mundo, que é a Biblioteca de Nínive, que é uma das cidades da região, no reinado de Assurbanipal, que é um imperador assírio, que é um dos outros povos que viveram na Mesopotâmia, e que promoveu um grande desenvolvimento das artes, ciências e arquitetura. Aí você pensa, professor, essa biblioteca era com livro, papel? Não, gente, tudo, a maioria com escrita cuneiforme, tá? Além de armazenar uma grande produção artística. Então, essa biblioteca foi destruída, você tem registros ou ruínas dela, mas você tem inúmeros relatos falando da biblioteca de Nínive, como vocês podem ver aí representado na imagem, ok? Você também tem outra grande obra, que são os Jardins da Babilônia, construídas por Nabucodonosor, que é um imperador babilônico, que é um dos povos que habitam a Mesopotâmia. Inclusive, a Babilônia, aliás, a maioria dos povos da Mesopotâmia são muito citados na Bíblia. Se fala muito deles. E a Babilônia ela é bastante mencionada no Antigo Testamento. Então, os Jardins da Babilônia, que é também uma das grandes construções, tem muitos relatos que chegaram até nós, citando aí, mencionando a grande beleza desses jardins, tá? Outra questão importante são os conhecimentos em astronomia que os povos da Mesopotâmia desenvolveram. Então você já tem calendários bastante precisos, com um ano de 360 dias. E se você consegue construir um calendário, é porque você está observando o movimento dos astros, tá? Você consegue fazer a distinção de planetas, estrelas em geral, fases da lua, saber a duração do ano, de dia, horário, tá? Então, são conhecimentos assim que para nós são básicos, mas que são desenvolvidos inicialmente pelos povos da Mesopotâmia. Outra coisa, se há uma observação dos astros, também há uma atribuição de significado para eles, que é o que a gente chama de astrologia, né? Que é a relação entre a posição desses astros e o nosso destino. Então, era uma maneira de você interpretar, a partir da posição das estrelas, o que acontecer na nossa vida, tá? Então, é uma crença que surge aí na Mesopotâmia. Outra coisa interessante do aspecto cultural da Mesopotâmia são suas construções. E aí a gente destaca os zigurates, que são templos religiosos, mas não só templos religiosos, são também observatórios astronômicos, locais de armazenamento de comida, arma, entre outros, tá? Então, ela é como se fosse uma pirâmide, né? Ela é em forma de pirâmides, zigurates mais altos, de até 60 metros de altura, bem grande, e só que com o topo achatado, tá? Que é diferente das pirâmides do Egito, que a gente vai ver mais na frente. Então, esse aí, por exemplo, é uma ilustração representando o zigurate na Babilônia. Bom, além disso, você também tem o primeiro código de leis escritas da história da humanidade, que é o Código de Hammurabi. Hammurabi ele foi um rei da Babilônia, governou a região aí por mais de 40 anos, e o código que ele promoveu era baseado na lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente, que era basicamente você ter uma punição proporcional ao mal que você causou. Então, aqui eu coloquei três artigos, né? Então, por exemplo, se alguém parte os dentes de um outro de igual condição, deverá ter partido os seus dentes. Agora veja, se você for dar uma olhada em todo o Código de Hammurabi, você vai ver que as punições acabam, na maioria dos casos, sendo desproporcional. A maioria das coisas que você lê nos artigos é pena de morte, tá? Mas, por mais que pareça para nós hoje muito drástico, são as primeiras leis escritas, a primeira forma de organização. E isso é muito importante, porque até então as leis eram só orais, faladas, baseadas na tradição, então você tinha pouca segurança, inclusive, em relação a isso. Bom,
Ainda dentro desses aspectos culturais, em termos religiosos, eles eram o que nós chamávamos de politeístas. O que é isso? Acreditavam em vários deuses. E essas divindades, elas em geral tinham formas humanas, apresentando também defeitos e qualidades. Então, ao contrário da ideia que a gente, por exemplo, no mundo cristão, tem de um Deus perfeito, sem forma, que está presente em todos os lugares. As divindades do mundo antigo, elas são muito mais parecidas com a gente. Então você tem relatos de divindades que se vingam, que se apaixonam, que têm boas ações ou que fazem coisas ruins, tá? E muitas das representações, inclusive, são divindades de formas humanas. Em outros casos, também formas de humanos e animais, só formas de animais, tá? Isso varia de local para local, certo? Aí, inclusive, tem o exemplo de algumas, né? Por exemplo, Chitar, que é uma divindade ligada à fertilidade. Gilgamesh, que inclusive, gente, a mitologia que envolve essa divindade dá também origem à primeira história literária que se tem registro na humanidade, primeira história escrita, tá bom? Agora, pensando no Egito, gente, o Egito é uma das maiores civilizações da antiguidade, tanto pelo seu tempo de duração, são milhares de anos literalmente, como também pelas suas contribuições culturais, certo? Então, primeira coisa, onde está localizado o Egito? No norte da África, numa região desértica, onde está passando o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. E os povos egípcios vão se desenvolver no entorno, então, gente, do rio Nilo, porque é ali que se garantia a sua sobrevivência. Lembrando que o rio Nilo também é o maior rio do mundo, tá? Inclusive, o Egito, ele era conhecido como dádiva do Nilo, que é uma expressão que o Heródoto, que é um historiador grego, popularizou no século V a.C., tá? Mas a relação dos egípcios com o rio, ela é muito grande, porque é basicamente o entendimento de que é o rio que dá vida, tá? Pensando aí, inclusive, nas condições climáticas do local. Até hoje, inclusive, você fala mal, por exemplo, do Rio Nilo no Egito, mesmo o Egito de hoje não tendo ligação quase que nenhuma com o Egito antigo, mas a questão do rio, enquanto característica essencial desse povo, é muito importante. E aí tem um mapinha na tela aí de vocês, mostrando, né, a extensão do rio, só da parte egípcia. E aí vocês estão vendo, né, que tem duas regiões, que é o Alto Egito e o Baixo Egito. Muitos alunos ficam em dúvida com isso, me perguntando, professora, por que o alto está embaixo e o baixo está em cima? Gente, Alto Egito é porque está mais próximo de onde o rio começa, tá? E baixo está mais próximo de onde o rio termina, deságua, que é no mar. Por isso, essas posições aí no mapinha de vocês, tá bom? Bom, em termos políticos, né, o Egito vai se formar a partir da unificação dessas duas regiões, que é o Alto e o Baixo Egito, que eu mostrei para vocês. Vai formar também um governo teocrático, onde o faraó, que também é o dono de basicamente todas as terras do Egito, é que vai governar. Inclusive, é uma das civilizações que eu comentei mais cedo mais duradouras da história da humanidade, tá bom? Em termos sociais, como que o Egito se organiza? Você tem no topo da pirâmide o faraó, claro, os nobres e os sacerdotes, do mesmo jeito que eu comentei na Mesopotâmia. Você tem aí os militares e os escribas. Gente, quem são os escribas? É um grupo social específico que domina a escrita. Então, eles aqui registram informações do governo, impostos, textos religiosos. E tinha bastante poder na sociedade justamente por terem um saber que era exclusivo. Você tinha vários faraós, por exemplo, registrados na história, que não sabiam ler, tá? Mas os escribas tinham domínio da escrita, tudo bem? Você tem aí também os comerciantes, camponeses e artesãos, além dos
escravos. Lembrando que quem se tornava escravo no mundo antigo era porque era prisioneiro de guerra, cometeu um crime ou tinha dívidas. A economia do Egito Antigo também é muito parecida com a economia da Mesopotâmia, onde você tem uma agricultura irrigada com o cultivo de grãos, principalmente. Você tem a construção de barragens, você tem a criação de cabras, bois, ovelhas, tá? Das regiões próximas ao rio, claro. Você tem o artesanato e o intenso comércio. Você tem muitas rotas comerciais que vão por todo o deserto do Saara. Isso é uma característica muito importante do norte da África, tá? Bom, em termos culturais do Egito, a primeira coisa que a gente pode falar é sobre suas formas de escrita e registro. E aí a gente fala do papiro. O papiro, gente, é uma planta e a sua folha era utilizada como um suporte de escrita e pintura, tá? Quais são as formas aí que a gente tem de escrita no Egito? São três: o hieróglifo, o hierático e o demótico, tá? Que então são desde formas pouco conhecidas até a forma mais popular. E aí no canto direito da sua tela tem a Pedra de Roseta, que é um dos achados arqueológicos mais importantes da história antiga, principalmente porque revela o significado aí de várias questões da escrita egípcia que ainda não eram conhecidas, tá? Porque ali você tem um texto em hieróglifo, demótico e grego. E aí, a partir da tradução do grego que era conhecida, você entendia o resto. Então, essa pedra aí é fundamental, inclusive, para a gente conhecer como que era escrita no Egito Antigo, ok? Ainda em termos culturais, você tem aqui, em termos religiosos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E aí, talvez, a sua principal expressão é na construção de pirâmides, gente. Agora você pensa, para que construir aquilo? A pirâmide era um templo religioso. Em geral, servia de túmulo para os faraós. Apenas isso, tá? E para construir uma pirâmide, gente, você está falando de coisa de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Então, para construir isso, significa que eles tinham que ter conhecimentos muito avançados de arquitetura, de engenharia, de cálculo. São pedras cortadas perfeitamente, pesando toneladas. Não se sabe explicar ao certo como que se moveram aquelas pedras para construir aquilo. E você tem pirâmides aí de pé até hoje. Veja, você está falando de construção de milhares de anos, tá? E as pirâmides, claro, elas também têm a intenção de representar a grandiosidade política. Então, os registros dos viajantes do mundo antigo falavam sobre avistar as pirâmides brilhando ao longe, tá? Que era justamente uma forma também de demonstração de poder desses faraós. Aí na imagem tem um outro templo religioso na cidade de Luxor, no Egito, que é o templo de Karnak, tá? São as ruínas dele. É o que sobrou que está de pé até hoje. Aí você tem aí a grande pirâmide de Gizé e a grande esfinge, tá? Tá sem o nariz aí porque se especula que tenha sido durante as invasões napoleônicas tenha sido atingido. Mas veja, são construções milenares e que ainda perduram, tá bom? Bom, outro aspecto importante de destacar é que os egípcios eles tinham a prática de preservar o corpo das pessoas que já haviam falecido, que é o que nós chamamos de mumificação. Por que os egípcios mumificavam? Principalmente porque você tinha uma crença de que a pessoa poderia retornar à vida naquele corpo. Portanto, era preciso preservá-lo. E aí, como que era feito esse processo? Você dissecava o corpo, retirava os órgãos, o sangue, né? Colocava ervas para conservar, enrolava ele. E aí a pessoa, isso na crença egípcia, passaria por um tribunal, né? Onde tinham vários deuses e que ali seria avaliado se ela foi uma pessoa boa ou não e se ela retornaria à vida ou se acabaria tudo.
tá? Então a crença da mumificação era baseada nisso. Inclusive aí tem um diagrama mostrando um pouquinho de como funcionava isso, ó. Então, mostrando aí um escriba que chegou no além, tá? Ele é a esposa dele, e eles chegam, se inclinam, né, diante dos deuses respeitosamente, e aí ele vai passar pelo julgamento, onde aí vocês estão vendo uma balança, né? Então, essa balança aí é que vai medir, né? Vai ser colocado o coração dele, e aí nessa balança vai ser avaliado se ele foi uma pessoa boa ou não. Caso esse coração pese menos que uma pena, que é o que se dizia na época, né? Então, pronto, ele poderia seguir a vida eterna, certo? Caso não, né, o seu coração seria consumido por uma espécie de um demônio, né? E essa alma deixaria, inclusive, de existir, tá? Lembrando que aí em cima, gente, tem um tribunal de Deus, está tudo em fila representadinho aí, tá bom? Pessoal, eu deixei algumas dicas aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, que é algumas questões para você se aprofundar no assunto, tá bom? Aí na página 436, tem um QR Code com uma indicação de umas pequenos vídeos para você conhecer sobre o Egito. Tem muita coisa legal lá. Recomendo muito vocês acessarem, tá? Também eu trouxe 2 vídeos do canal Nerdologia, falando, desculpa, um vídeo só do Nerdologia, né? Falando sobre o fim do Antigo Egito. Então, como que esse império grandioso termina, quase já na virada para a era cristã. E um outro vídeo do canal Nostalgia, que é um canal também muito legal, falando sobre o Egito Antigo, né, os mistérios em geral. É um vídeo meio longo, mas é um vídeo excelente, tem muita coisa legal lá. Então, quem tiver curiosidade, acessem. E por fim, gente, é uma matéria da Aventuras na História, falando sobre a cidade da Babilônia, tá? Porque a Babilônia era uma cidade e dali se construiu um dos maiores impérios do mundo antigo, com uma grande produção cultural, com grandes extensões territoriais, tá? E aí que eu comentei anteriormente, você ouve muito aí a partir da leitura do Antigo Testamento, tá bom? Então é uma dica aí que essa matéria da Aventuras da História e todos os links das indicações que eu estou dando aqui estão na descrição, ok? Gente, dúvidas? Deixem aqui nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal e qualquer outra dúvida também que você queira mandar no privado, acesse os nossos canais de comunicação, tá bom? Um beijo e até a próxima!